que é adoração, aprendem a respeito de Jesus Cristo, são evangelizadas e a mensagem de salvação do Evangelho de Jesus é levada às nossas crianças. Esse é um momento muito importante e nós louvamos a Deus pela oportunidade e privilégio que nós temos do Ministério Infantil na nossa igreja. E eu quero, nesta noite, trazer para você uma reflexão que está no livro de 2 Reis. O capítulo 22 do livro de 2 Reis fala sobre o reinado de Josias, um grande rei de Judá, um grande homem de Deus, que fez um reinado abençoado e iniciou o seu reinado com 8 anos de idade. É impressionante isso. Uma criança escolhida para ser rei, e no contexto imediato dele, dos reis que o antecederam e que vieram depois dele, ele foi o único que fez o que devia fazer de fato, foi o melhor rei, que reinou por mais tempo, que teve abençoado o seu reinado pelo Senhor, porque buscou o Senhor. E começou ainda como uma criança de 8 anos de idade. E eu queria que nós conhecêssemos um pouco dessa história. Não sei se você já leu a história do rei Josias, uma história muito bonita. E a gente vai meditar juntos nesta história. Eu quero ler, então, abra sua Bíblia. Eu vou ler um pouquinho antes do capítulo 22. Nós vamos ler capítulo 21, a partir do versículo 19. Um pouquinho do que antecede a história do reinado de Josias. 2 Reis, capítulo 21, verso 19 em diante, diz assim a palavra de Deus. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, estamos diante da Tua palavra. Fale conosco, Pai. Teu Santo Espírito nos ilumine para compreender, Deus, e aplicar a Tua palavra ao nosso viver diário, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, esse é o início do reinado de Josias, grande homem de Deus, que começou seu reinado com 8 anos de idade. A gente percebe aqui a importância e temos de valorizar as crianças, sim, e elas são capazes, muitas vezes mais capazes do que nós pensamos ou imaginamos. Obviamente existe aqui todo um contexto para isso, uma época diferente do nosso tempo, mas as crianças, elas são muito espertas, estão muito atentas a como nós vivemos a nossa vida, se espelham em nós. Nós vamos ver isso no texto bíblico, e nós precisamos educar as nossas crianças no caminho do Senhor. Breve contexto aqui para você se lembrar: nós estamos falando da época do reino dividido,
reino de Israel ao norte, reino de Judá ao sul, e Josias aqui é rei de Judá, o reino do sul. Na verdade, Josias é o penúltimo, teve o seu filho e o seu neto, e depois já veio o exílio da Babilônia, né? Se não me falha aqui a memória, mas acredito que é isso. Estamos falando aqui do finalzinho do reino dividido e depois o exílio da Babilônia. E, aliás, o reino do norte, Israel, já está exilado. O exílio começa com o reino do norte, ele cai primeiro e anos depois cai o reino do sul. Nesse momento, a iminência da invasão é grande. As pessoas e o reino já sabe, né, do perigo que estão correndo. E, queridos, quando você olha aqui, você percebe, eu acredito que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Davi é um grande marco e exemplo. E quando você olha aqui para o reinado e o exemplo de Josias, que seguiu os caminhos do Senhor, é dito que ele andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor. Mas Davi veio muitos anos antes aqui. Mas se você olhar no contexto dos reis anteriores, realmente é difícil achar um rei próximo dessa época que tenha seguido os caminhos do Senhor. Houveram alguns, mas foram poucos. E o autor das Escrituras, ele vai até Davi para falar sobre isso. Era um contexto muito difícil. A divisão do reino já marca, né, a guerra civil que acontece ali no reino de Israel, que divide em reino do norte e do sul, já marca um período, um momento onde este povo escolhido por Deus esteve no deserto, que experimentou tantas coisas, a bênção do Senhor, Saul, Davi, Salomão, expansão do reino. Esse povo começa a se afastar do Senhor. A divisão do reino já é uma das primeiras coisas terríveis que acontece com esse povo que vai perdendo a sua identidade, que começa a se envolver com idolatria, e é um período triste da história, de altos e baixos, de afastamento do Senhor. E aqui nós temos então o finalzinho do reino dividido. E depois ainda piora, porque aí depois vem a Babilônia e aí toma de conta, e daí para frente esse povo perde o seu lugar, sai de onde eles ficaram, a terra que mana leite e mel é tirada deles. E, queridos, é um período muito difícil. Havia, queridos, muita idolatria. Havia um contexto muito difícil. E o que era comum ao povo de Deus, nós estamos falando do povo de Deus, não se esqueça disso. Povo de Judá, povo de Deus. O que era comum nesse tempo era idolatria. Nós temos aqui nesse texto, se você no capítulo 23, você vai perceber que existia até sacrifício humano nesse momento. Completo desvio daquilo que Deus havia planejado e esperava deste povo. Mas muito bem, vamos lá. Esse texto nos ensina algumas coisas. Eu queria começar falando com você a respeito da importância que os pais têm para os seus filhos no exemplo que são. E a probabilidade muito grande que existe do filho continuar aquilo que o pai fez e dar continuidade, inclusive às coisas erradas. O versículo 21 diz: imitou o seu pai em tudo, quando falava do rei Amon, que imitou Manassés, o seu pai, antes de Josias. Imitou o seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. É quase como que uma receitinha de bolo. As coisas não estão bem e a gente já sabe o que vai acontecer. Mistura um monte de coisa errada e vai dar coisa errada. Aqui, o pai era idólatra, o pai não andava com o Senhor, o pai se inclinou a outros deuses, cultuou outros deuses e ensinou isso ao seu filho Amon. E o que Amon fez? Ele reproduziu aquilo que o pai lhe ensinou. Os nossos filhos reproduzem aquilo que aprendem de nós. E eu sei que o que eu estou dizendo para você é algo que você sabe. Todos nós sabemos disso.
Mas no dia a dia, na correria do dia a dia, nas aflições que nós vivemos, muitas vezes nós corremos o risco de não dar total atenção a como os nossos filhos estão de fato olhando para como nós vivemos as nossas vidas. Os nossos filhos estão muito atentos a como nós vivemos as nossas vidas. Eles são, queridos, uma esponja e suga tudo aquilo que eles veem em nós. E muitas vezes nós vemos pais tendo muita dificuldade com os filhos quando chegam numa certa idade. Mas isso, na maioria das vezes, queridos, é difícil e triste dizer isso, mas é resultado de como você educou o seu filho. Pode não ser isso? Pode. Existem outras razões? Existem. Mas nós precisamos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 22:6, um texto que nós sabemos muito bem, ensina a criança, o menino, no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele. Eu gosto muito de como a NVI traduz este texto, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Me lembro que há um tempo atrás eu vi um comentário do pastor Luiz Saião, conhecido de muitos dos irmãos, que é quem dirigiu o projeto de tradução da NVI, principalmente o Antigo Testamento. Ele é um dos maiores especialistas em hebraico que nós temos hoje no nosso país. E o pastor Luiz Saião falando a respeito desse texto e falando um pouquinho sobre como eles optaram por trazer essa tradução, e a própria NVI traz ali uma notinha de rodapé dizendo que, mais literalmente no texto, instrua a criança no caminho em que deve seguir e quando envelhecer não se desviará deles. Mas no contexto ali do povo judaico, do povo hebreu, os pais tinham objetivos para suas crianças. Os pais queriam deixar, de fato, um legado para que a criança pudesse continuar aquilo que ela fez. Dar continuidade ao seu jeito de fazer. Dar continuidade, inclusive, aos princípios que você aprendeu com seus pais. Era um objetivo de vida para todos os pais. E isso era vivido de uma forma muito forte. E nós temos também isso como um objetivo para os nossos filhos, nós temos. Mas qual é a prioridade do ensino nos nossos filhos que nós conseguimos, na nossa agenda, estabelecer? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando passar os anos, ela deixar de ser criança, ela não vai se desviar deles. Por quê? Porque ela aprendeu com você, porque ela conheceu você. E neste contexto, no contexto anterior ao reinado de Josias, nós vemos pais e filhos aprendendo coisas erradas, ensinando coisas erradas, e o caos se fazendo no meio do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, porque os princípios do Senhor não são vividos e não são ensinados. Mesmo que você olhe para a versão mais tradicional da tradução do texto de Provérbios, o texto vai dizer isso, todas as versões mais antigas vão dizer assim: não é ensine o caminho. É diferente de alguém parar para você e perguntar para você: como eu faço para chegar em algum lugar? E você vai ensinar para essa pessoa o caminho. O caminho é esse: você segue aqui, vira naquela rua, vira para lá e você vai chegar. Não é ensine no caminho, é estar no caminho, é caminhar junto, é trazendo comigo, é participando da vida e participando do caminho. Ensine a criança no caminho que deve andar. E, queridos, era o que não estava acontecendo. Era o que claramente o texto bíblico nos mostra no versículo 21. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. E uma outra coisa, neste texto que antecede ainda o reinado do rei Josias, é que nós aprendemos que quem se afasta do Senhor, se afasta da sua proteção e da sua direção.
O reinado de Amon, queridos, que reinado desastroso. Versículo 19, a parte B vai dizer: reinou 2 anos em Jerusalém. Bem sucedido esse rei, né? Aliás, reinar 2 anos ou governar 2 anos está sendo quase que uma tradição no governo do estado do Tocantins, né? A cada 2 anos cai um governador. Queridos, que coisa horrível, que situação terrível que nós vivemos. Reinou 2 anos em Jerusalém. E olha como ele caiu, versículo 23, os oficiais de Amon, o rei, conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Devia ser um clima gostoso, né? Bacana, um reinado ali muito, muito legal, né? As pessoas próximas a ele conspiraram contra ele, assassinaram ele. E o ambiente entre o povo não era muito bom também não, porque na continuidade do texto você vai ver que aí o povo se reuniu e mataram todos aqueles que conspiraram contra o rei. Quanta gente não morreu aqui? Reino completamente distante do projeto de Deus. E aí nós vemos então o reinado de Josias. Queridos, o que é que quebra esta tradição de pecado? Qual é a diferença no reinado de Josias? Ele foi alguém escolhido por Deus, diferente, que conseguiu se livrar desta continuidade terrível e pecaminosa que antecedia ele só pelas suas forças? Não, não foi só pelas suas forças. Você vai entender isso. Vamos ler versículo 3 do capítulo 22, continuando o texto. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: e Aicã, filho de Safã, e Acabor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Queridos, nós vemos aqui o poder transformador da palavra de Deus. O poder transformador da palavra que mudou esta realidade pecaminosa que havia nesses muitos reis que desagradavam ao Senhor. Um livro foi encontrado, o livro da lei, e este livro muda toda a história. Se você fizer as contas aqui, você vai perceber que
Josias tinha mais ou menos 26 anos quando ele encontrou o livro, não ele que encontrou, mas quando ele recebeu o livro. Como será que ele reinou até esse tempo, até este período? Será que ele também foi um rei que seguia os preceitos do Senhor ou não? Provavelmente não, queridos. Existem indícios no texto pelo próprio fato de que ele não estava cobrando a prestação de contas da prata recolhida para a reforma do templo, que as pessoas ali, diz o texto, que agiam com honestidade. Existe aqui um indício de que o clima no reino era melhor do que do seu antecessor, seu pai, que reinou só por 2 anos e foi morto e tirado do trono. Mas a orientação, a direção da palavra de Deus, a adoração verdadeira ao Senhor ainda não era uma realidade no meio do povo. Embora Josias tenha começado o seu reinado com 8 anos de idade, só anos depois, no 18º ano do seu reinado, é que este episódio acontece. O sumo sacerdote Ilquias diz no versículo 8: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O secretário, então, Safã, secretário do rei, ele recebe o livro, ele lê primeiro o livro. O texto fala rapidamente que ele lê o livro, a leitura desse livro causa algo nele. Ele é transformado por isso. E quando ele chega para dar o relatório para o rei, dizer que os tributos estão sendo colocados aonde o rei pediu para que fossem colocados, a obra de reforma e de cuidado com o templo está caminhando bem, e ele acrescenta: olha, Ilquias, o sumo sacerdote, achou esse livro. E ele então lê, porque o livro que transformou a vida dele, ele precisa ler para o rei. E ele então lê o livro para o rei. E o versículo 11 diz: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, queridos, era uma expressão poderosa naquele tempo. Às vezes de luto, de arrependimento, de indignação no mundo antigo, essa era uma prática comum, especialmente no contexto hebraico. Era como abrir um portal para mostrar a dor e o desespero interior. Achei um comentário que diz algo muito interessante. Este ato dramático demonstrava no contexto hebraico antigo que as palavras não eram suficientes para expressar a profundidade dos sentimentos de quem o fazia. O rei Josias não podia expressar com palavras o que aquele livro causou para ele e o arrependimento de estar diante daquilo que Deus esperava do povo. E ele não fala, ele age, ele mostra, ele rasga as suas vestes, porque ele é transformado por este livro. Querido, isso te lembra alguma coisa? Quando eu estudava este texto, quando eu cheguei nesta parte, a primeira coisa que me veio à mente foi Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É exatamente isto que acontece com Safã, com Ilquias e com, finalmente, o rei Josias ao ler o livro da lei. No texto de Hebreus, o capítulo 4, verso 12, que eu li para os irmãos, verso 13 continua dizendo assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nosso Deus, queridos, nos conhece. O nosso Deus sabe, os nossos pecados estão expostos, ficam expostos. As nossas falhas ficam expostas, a nossa pequenez diante do Senhor fica exposta. Diante da palavra de Deus, diante da instrução do Senhor, diante da orientação do Senhor, descrita na palavra de Deus. É a palavra de Deus que de fato muda esse contexto. Josias, um grande homem de Deus, sim, alguém escolhido por Deus, alguém abençoado pelo Senhor, alguém que já estava
tendo um reinado mais longo do que o seu pai, mas de fato a mudança, de fato o que fez a total diferença no povo aqui foi o livro da lei. Josias e seu reinado são completamente transformados pelo poder da palavra de Deus. E se você olhar para o capítulo 23, você vai perceber esta transformação. Nós não vamos ler todo o capítulo 23, mas você vai perceber aqui que Josias, a partir disso, ele renova a aliança com o povo. Ele vai levar o povo de volta aos caminhos do Senhor. Ele vai cuidar de cumprir tudo aquilo que estava no livro da lei. O capítulo começa dizendo: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, por todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas. Note, existem sacerdotes neste tempo, existem profetas neste tempo. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Qual que é a primeira coisa que o rei faz? Eu preciso ler. A transformação está neste livro, está nesta orientação do Senhor. E ele então reúne todo o reino. Ninguém fica de fora. E ele então vai ler isso. E é a palavra de Deus, e é o livro que vai transformar o coração e a realidade daquelas pessoas que a partir desse momento, junto com o rei, se comprometem a servir ao Senhor. E aí você vai continuar lendo o texto, você vai ver que algumas ações práticas são feitas. Postes ídolos, altares pagãos que estavam construídos dentro do reinado, alguns dentro do templo, são destruídos, são colocados no chão. Aquele contexto de pecado é limpado. Há uma limpeza completa ali naquele lugar. Se você olha para o versículo 10 do capítulo 23, diz assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Quando eu li isso aqui, eu me lembro desse momento muito triste da história do povo. Homens e mulheres sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. Queridos, você consegue imaginar a distância desse povo do Senhor? O quão distantes eles estão do Deus, Criador dos céus e da terra, que havia conduzido este povo até este momento? Que coisa terrível está acontecendo aqui. Mas graças à palavra de Deus, graças à palavra do Senhor, esta realidade é mudada, ela é transformada. Você lê no versículo 25 do capítulo 23, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Josias se voltou completamente para o Senhor, se apaixonou pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor começou a, de fato, nortear a vida dele. Queridos, esta é uma mensagem, este é um ensinamento de um texto bíblico que reforça algo que a gente fala muito, mas que é um dos fundamentos da nossa fé e da nossa vida com Deus, o amor pela palavra do Senhor, e nela buscarmos a direção e a orientação para a nossa vida. Não adianta você querer ter uma família abençoada, não adianta você querer prosperar nas suas coisas, não adianta você querer ser um crente abençoado se você não tem a sua vida dirigida pelos princípios do Senhor que estão expressos na palavra, que hoje são entendidos, compreendidos através da ação do Espírito Santo que habita a nossa vida. É da palavra do Senhor que nós precisamos tirar a direção para a nossa vida. Não adianta você querer que os seus filhos sejam uma bênção, que os seus filhos cresçam, se casem com um homem ou com uma mulher de Deus, se você não ensinou isso, se você não viveu junto com o seu filho no caminho.
não esteve com ele, mostrando para ele o que a palavra diz, o que a palavra ensina, se isso não fez parte da sua vida, se isso não faz parte da sua vida. Porque é assim que as coisas mudam. E, aliás, nós percebemos aqui neste texto, queridos, no capítulo 22 ainda, algo que é terrível. Sem a palavra de Deus, a religiosidade é um circo. E, infelizmente, nós incorremos no risco de fazer isso e viver isso no nosso tempo. O que essas pessoas estão vivendo aqui no contexto do reinado é um circo religioso, uma vergonha. Existiam sumos sacerdotes, profetas, existia um templo que estava sendo reformado. O cuidado com o templo do Senhor era um monte de coisas só do lado de fora, só para as pessoas enxergarem. Era o cumprimento de protocolos religiosos sem valor nenhum. O versículo 8 diz: então o sumo sacerdote Ilquias, texto que eu já li para os irmãos, disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Quando eu estava lendo isso aqui, queridos, eu parei, eu li esse versículo umas 10 vezes. Espera lá. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O camarada era o sumo sacerdote. Você sabe o que significava isso? Quem era esse homem Ilquias, que também foi transformado? No contexto a gente percebe isso. O livro da lei estava escondido, perdido. É pior no contexto da função do sumo sacerdote aqui, do que você chegar na igreja e falar: pastor, pega a sua Bíblia para a gente ler. Não tem Bíblia aqui não. Bíblia? Que Bíblia? Bíblia onde? O camarada era o sumo sacerdote. E o templo está sendo reformado. Pedreiro, carpinteiro, estão ajeitando as coisas para deixar bonito, para deixar organizado, para as pessoas poderem enxergar e ver que beleza, que legal. E na bagunça e na arrumação acharam um livro empoeirado, o livro da lei. Querido, todos os protocolos estão sendo seguidos aqui. Existem sumos sacerdotes, existe o sumo sacerdote, existem sacerdotes, existem profetas, existe o templo, existe os protocolos do templo, existe o sacrifício, existe ir ao templo, existe a oração, existe tudo isso, mas não existe Deus nesse contexto. O Senhor está fora desse contexto, está distante. É só um circo religioso que está sendo vivido. Querido, sempre que eu penso sobre essas questões que a palavra de Deus nos ensina, eu tremo diante do meu Deus. Porque nós não podemos, queridos, em hipótese alguma, viver isso. A nossa religiosidade não pode ser um circo. Aquilo que nós fazemos e vivemos aqui dentro deste lugar, aos domingos, às quartas-feiras, no culto de oração, precisa ser resultado daquilo que nós vivemos nos outros dias. A direção e orientação para a nossa vida precisa vir da palavra do Senhor, que nós buscamos todos os dias. A direção e orientação para a minha vida, para a vida dos meus filhos, eu preciso buscar todos os dias. Não adianta eu achar que eu vou cumprir o protocolo religioso de ir à igreja ao domingo, de cantar louvores, de levantar as mãos, de chorar às vezes, se isso de fato não é algo que eu vivo todos os dias, se esta presença do Senhor, que às vezes só é sentida no culto de domingo, e você percebe a presença do Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando você está no seu trabalho, quando você está fazendo as coisas do seu dia a dia. Deus está com você, você está buscando Ele, você está olhando para Ele, você o ama, você vive para Ele. Você busca força nele, você busca sabedoria dele, você tem que viver com o Senhor. E nós só vivemos com o Senhor, nós só temos intimidade com o Senhor, nós só conhecemos verdadeiramente o Senhor se nós buscarmos a palavra, porque ela é a revelação de Deus para nós. É através da palavra que o Espírito Santo de Deus age, fala conosco, nos orienta, nos instrui. É a palavra que mudou a realidade
deste povo, e é a palavra de Deus que pode mudar a realidade da sua vida se você está distante do Senhor. Ensine a criança, o filho, no caminho em que deve andar. Caminhe com ele, viva com ele. Ensine, instrua. A instrução da palavra deve fazer parte da nossa vida, da nossa família, deve fazer parte da igreja. A igreja de Jesus precisa ser guiada pela palavra de Deus. Os pastores, os líderes, precisam orientar a igreja à luz da palavra de Deus. Deus está querendo usar pastores, homens de Deus, servos dele, para orientar a igreja dele através da palavra de Deus. A igreja não precisa de coach. A igreja não precisa de gente bem arrumadinha, cheirosa, que fala bonito, que tem boa oratória. A igreja precisa da palavra de Deus. É dela que nós vamos tirar aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida. É a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus. É ela que mudou a realidade no reinado de Josias. E, queridos, eu podia parar a minha mensagem aqui e eu ia fechar com chave de ouro, de um jeito muito entusiasmante. Mas não sou eu, é a palavra de Deus, e é dela que nós devemos tirar as orientações. E a história continua. E o desfecho da história, para mim, é um tanto quanto inesperado. Josias morre, o reinado de Josias termina. E 2 Reis, capítulo 23, verso 31 em diante, vai falar, então, da continuidade do reinado depois de Josias. O reinado de Jeoacás, rei de Judá, filho de Josias. Verso 31 diz: Jeoacás tinha 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era da Líbina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Uai, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Queridos, eu não tenho medo de dizer para os irmãos que ao ler esse texto, e ao chegar nesse ponto, eu orei muito, falei muito com Deus. Por que, Deus? O que é que aconteceu aqui? E a ideia de trazer o Provérbios 22:6 veio depois de ler esse texto. E Provérbios 22:6, e instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. E o que é que aconteceu? Queridos, o texto em si não vai dar detalhes desta história, do que levou Jeoacás a fazer isso. O texto não vai nos dar muitas explicações, mas a palavra de Deus, como um todo, e toda a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, e a gente precisa entender a palavra à luz do seu contexto, de todos os textos bíblicos. A gente sabe primeiro, queridos, isso é uma coisa que você precisa se lembrar, eu acredito que você já sabe. Um provérbio não é uma promessa. Os provérbios, o livro de sabedoria dos provérbios, não são promessas do Senhor, assinadas por Deus embaixo. É um livro de sabedoria com instruções para a nossa vida. Porque existem muitos versículos bíblicos e toda a história de salvação, você sabe disso, parte do pressuposto de que é uma escolha e é individual. Você tem que se lembrar daquilo que você ouve às vezes na igreja, e essa é uma verdade: filho de crente não é crentinho. Você precisa ensinar, você precisa instruir. A probabilidade é enorme, maior, porque o filho suga quem você é essa. Mas os filhos, eles podem escolher um caminho diferente. E talvez você conheça alguma história assim. Eu conheço alguma história assim. E eu sei que muitos pais sofrem com isso. E muitos pais, às vezes, procuram e olham para trás e pensam no que erraram, e avaliar e olhar para como educaram seus filhos. Buscar alguma coisa que falharam na educação cristã dos filhos é válido, é importante diante do Senhor. Pedir perdão, reconhecer.
Mas a responsabilidade de buscar o Senhor é de cada um. É individual, é de cada um. E o texto de Provérbios 22:6 não é uma promessa do Senhor para cada um de nós. A salvação é individual, é uma escolha pessoal. E mesmo no Antigo Testamento, nós podemos perceber isso. Mas, queridos, à luz de alguns homens de Deus, e a gente poderia citar facilmente aqui Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus e um péssimo pai, a gente vai perceber também uma outra coisa que o livro de Provérbios e o capítulo 22, verso 6, nos ensina. Porque se é importante estar no caminho e instruir no caminho, não o caminho, como nós falamos, se é importante viver, estar vivendo os princípios do Senhor e instruir no caminho, não adianta também instruir sem estar no caminho, você sabe disso. Mas não adianta estar no caminho e não instruir. Consegue entender isso? Não adianta você ser um crente maravilhoso, muito bom, muito temente ao Senhor e estar no caminho, mas não ensinar. Porque o texto vai dizer, instrua, ensine. Será que Josias fez isso? Ou será que Josias talvez se perdeu dentre as muitas questões? Quantos filhos e filhas de pastores, queridos? Isso é uma coisa que eu digo para os irmãos com muita tristeza e até medo no meu coração. Quantos filhos e filhas de pastores se desviam? Porque a família pastoral, o homem, a mulher, o pastor, a esposa, dedicam todos os seus esforços, todo o seu tempo para a igreja, para as ovelhas, e às vezes negligenciam os filhos dentro de casa que crescem e querem ver distância. Não sei se isso aconteceu com Josias, não tem como a gente saber, porque o texto não vai dizer, nós não vamos extrapolar o que o texto está dizendo. Mas o texto mostra para a gente que o final é inesperado. O texto vai deixar claro para nós que a salvação é uma coisa individual e da busca de cada um. E nos faz pensar em como nós estamos vivendo a nossa vida, se de fato nós estamos instruindo. E à luz de personagens bíblicos, nós vamos perceber que grandes homens de Deus também foram péssimos pais. Não orientaram, não instruíram os seus filhos. O seu filho precisa de você, ele precisa da sua instrução. E aqui eu quero encerrar com os irmãos falando sobre isso que é para nós hoje um desafio muito grande. Os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos. E terceirizam a educação dos seus filhos, tanto para a escola que vai educar os seus filhos, para a vida, aí sua profissão e tudo mais, mas às vezes terceirizam a educação cristã dos seus filhos. Os pais terceirizam a educação cristã dos seus filhos para a igreja. A igreja é sua companheira, sua ajudadora na educação dos seus filhos. A igreja está aqui para andar com você, para ajudar você, para dar a você inúmeras ferramentas para que você possa ajudar os seus filhos, mas educar os seus filhos no caminho em que ele deve andar, instruir os seus filhos, é responsabilidade sua. Sua. A gente ouve umas histórias de vez em quando que assustam a gente. A nossa igreja, queridos, ela é muito procurada por pessoas que querem criar a sua igreja numa igreja que tenha ensino para as crianças. A escola bíblica dominical, no domingo pela manhã. Muitas famílias chegam à nossa igreja por conta disso. E graças a Deus a gente percebe que as pessoas às vezes vêm porque estão preocupadas com os filhos, mas não, né, elas querem que os filhos conheçam o princípio. E começa assim, depois se integram na igreja. E alguns dizem isso diretamente, quando procuram a igreja, quando ligam, quando querem saber qual é o horário da escola dominical, quando eu posso levar, quando eu posso buscar. Eu quero levar o meu filho para aprender, mas eu não quero estar lá. Isso tem acontecido no contexto que a gente vive hoje. E isso é muito ruim, meus queridos. O seu filho precisa ver o seu entusiasmo. O seu filho precisa ver o seu amor. E você precisa ensinar o seu filho, quando sai daqui, a continuidade. Aliás, as revistinhas da escola dominical têm leitura bíblica diária lá para você fazer com o seu filho em casa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Isso é importante.
E meus queridos irmãos, você tem aqui pessoas que já têm seus filhos criados, estão grandes, estão ajudando os pais, que são avós. Ajude, ensina o seu filho, se você já é avô, avó, a fazer isso, se preocupe com isso. Você que é pai, que ainda está ensinando o seu filho, avalie como você está fazendo. E meu irmão, minha irmã, eu digo isso para você, de conhecimento próprio, eu sou pai, hoje de uma adolescente de 13 anos. E eu digo aos irmãos que muitas vezes eu falho com esse princípio, com a correria, com o dia a dia. Porque estou aqui, porque tem um monte de coisa, tem gente para atender, porque tem o gabinete, porque tem a visita, porque tem um monte de coisa. Não terceirize a educação do seu filho, a educação cristã do seu filho. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. A responsabilidade é sua. E eu não sei, mas talvez Josias tenha falhado nesse sentido. Tenha sido um grande homem de Deus, estava no caminho, mas não instruiu os seus filhos no caminho, porque Provérbios diz que se instruir não é uma promessa, mas é a sabedoria do Senhor. Os anos vão vir e ele vai aprender aquilo. Como é que está a sua casa? Vamos encerrar orando pelas nossas famílias. Como é que está a sua vida no dia a dia, para fora do ambiente da igreja? Você precisa deixar a palavra de Deus transformar a realidade do seu lar. Você precisa encontrar, eu tenho certeza, meus irmãos, que alguns irmãos precisam tirar a poeira da Bíblia. Tem muita gente que está precisando fazer isso, eu sei disso, infelizmente. Dizer, como Ilquias disse a Safã, encontrei esse livro. Encontrei esse livro. Aqui na nossa igreja, quando um irmão esquece a Bíblia nesses bancos aqui, a gente tem uma pilha delas ali dentro. Eu posso dizer aqui, sei lá, 95% daqueles que escolhem não voltam, que esquecem, não voltam para buscar. Eu estou rindo de nervoso, tá? É que eu sou assim, eu estou sempre rindo, né? Mas é assim, queridos, né? E a gente de vez em quando faz aquele momento aqui na igreja, né? Tem ali, lá ele sabe bem onde é que estão as Bíblias, né? Vamos doar agora aqui, entregar para as pessoas, porque passou aqui já um ano, ninguém veio buscar, está há muito tempo aqui, vamos entregar as Bíblias. Tem muita gente precisando tirar a poeira, tem muita gente precisando dizer, encontrei o livro. Tem que amar esse livro, meu irmão, minha irmã, tem que ler esse livro, tem que orar, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que buscar o Senhor. Senão, não vai sair do lugar. Senão vai ser geração após geração o desastre que estava acontecendo aqui no reinado de Josias. Que as nossas famílias não vivam isso. Que a nossa casa não seja assim. E meu irmão, minha irmã, se você hoje enfrenta dentro da sua casa um problema muito sério, se você está angustiado e desanimado com o seu filho, dobre o seu joelho e coloque diante do Senhor. Não pense que você não pode mais correr atrás do prejuízo. Sim, as consequências nós temos que arcar com elas. Mas o nosso Deus cuida de nós hoje e nos ajuda hoje. E o seu filho e sua filha talvez estejam já naquele momento onde eles estão demonstrando que a escolha deles é diferente da sua. Isso lhe faz chorar. Chore mesmo, chore de joelhos diante do Senhor e não deixe de orar pelo seu filho, de buscar o Senhor e pedir a restauração na vida do seu filho. Comece com a sua busca pelo Senhor. Comece com a sua aproximação sincera diante do Senhor. E veja o agir de Deus e desfrute do agir de Deus na sua vida. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas crianças. Que o ministério infantil desta igreja seja muito mais do que o que está acontecendo com as crianças ali agora, com a festinha que elas estão tendo ali. Que seja o ensino da palavra e que isso continue na semana, que você, pai e mãe, valorize isso e se preocupe com isso. E que a palavra de Deus transforme a sua casa, o seu lar. Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, por aprendermos nela que se escondermos o que está contido nesta palavra no nosso coração, não vamos pecar contra o Senhor, Deus. E Deus, se existem pessoas aqui que ouviram este testemunho do rei Josias escrito na Tua palavra, que tem, Deus, Bíblias na sua casa empoeiradas, ou que são trazidas apenas para o culto e deixadas de lado quando chegam em casa, Deus, que hoje, Deus, no nome de Jesus, através da ação do Teu Santo Espírito, no coração dos meus irmãos e irmãs neste lugar, Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor isso, que isso mude hoje, que nesta semana nós possamos buscar mais da Tua palavra, que nesta semana, Deus, os meus irmãos e irmãs possam, Deus, separar um tempo e de forma prática começar a ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, buscar a direção da Tua palavra, porque dela, Deus, vai vir transformação. Nós cremos nisso. Nós cremos no poder do Senhor, Deus, nós testemunhamos do poder do Senhor, nós somos testemunhas do que a Tua palavra pode fazer, da transformação dela na vida de pessoas, Deus. Então, Pai querido, a começar em nós, na nossa busca, transforme a nossa casa, a nossa vida, a nossa realidade, através do amor pela Tua palavra. Deus, cuide dos nossos filhos e das nossas crianças, Pai. Deus, abençoa, Pai, o ministério infantil desta igreja, os professores, Pai, e abençoa os pais, Senhor. Deus, não nos permita terceirizar, Deus, a instrução e a orientação da Tua palavra, que é responsabilidade nossa, Pai. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada e nos auxilie. Que, Deus, esta igreja, Deus, seja capaz de ajudar os pais, de estar ao lado dos pais, de Deus providenciar para os pais as ferramentas, Deus, na direção do Senhor. Mas a maior ferramenta, Pai, precisa ser a Tua palavra. E ela precisa ser o que norteia, o que dirige, o que orienta a minha vida, a vida da minha família, a vida desta igreja, das famílias desta igreja. Pai, concede-nos uma semana abençoada, buscando o Senhor, a direção do Senhor. Concede-nos, Deus, um tempo onde nós possamos separar daquilo que nós temos agendado na nossa semana, tempo para o Senhor, para orarmos, para buscarmos o Senhor. E fala, Deus, ao nosso coração e age através de nós e mude, transforme a realidade ao nosso redor, Deus. Nós Te louvamos pela Tua palavra e pela Tua presença. E oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe você, que Deus oriente a sua vida, a sua família, que você se sinta assim amparado, acolhido pela sua igreja, mas que você vá para sua casa hoje, pense nisso, medite nisso, leia o capítulo 23 que nós não lemos aqui, um capítulo muito bonito e muito impressionante, a mudança que Josias faz ali a partir da orientação da palavra do Senhor e nos instrui, nos incentiva a fazermos mudanças práticas na nossa vida, e algumas delas às vezes doem, às vezes são difíceis, como foi difícil para o rei Josias, mas ele teve coragem de fazer, porque o Senhor estava com ele e o Senhor está conosco, tá bem? Mais uma vez reforço.